Na verdade, eu acho engraçado que quando eu coloquei isso até no meu trabalho de formatura, eu dediquei meu trabalho de formatura aos meus pais, né? E aí meu pai, ele é químico de formação. E ele sempre trabalhou com essa parte, então ele sempre foi um cara bem científico, bem metodológico, né? E bastante relacionado a números, né? E eu sempre gostei bastante disso, gostei bastante de matemática, sempre tive esse contato. Ao mesmo tempo, minha mãe, ela era das letras, no caso, né? Ela era professora de espanhol na época, né? Então, uma pessoa que eu dizia já das letras, né? Isso me fazia também bastante gostar de ler. Eu gostava muito de ler, ao mesmo tempo eu gostava de ciência, então eu gostava de ler coisas científicas e coisas assim. Eu gostava de estudar, tinha notas razoáveis, mas talvez um dos grandes incentivos que eu tive foi de um professor de física meu do ensino médio, que me propôs participar desses desafios e na época me interessei, comecei a estudar e comecei a explorar muito mais material, né? Então na época, antes disso eu ainda estudava bastante, mas era aquela coisa voltada para a escola, o que está acontecendo lá. Só que em determinado momento eu comecei a me envolver com essas Olimpíadas que tinham temas mais avançados, que tinham conteúdos mais, né, abertos assim, e aí não parei mais. Então desde estudar qualquer coisa, qualquer tema, realmente comecei a me interessar e correr atrás, assim. Isso foi, sei lá, acho que me despontou, né, dessa curiosidade. Fiz minha graduação em engenharia, comecei a me envolver durante a iniciação científica com um fenômeno que é de interação fluido-estrutura, que é a área que eu trabalho ainda hoje em dia. No momento você terminou o doutorado, foi sobre esse mesmo... Sim, o meu doutorado foi ainda num fenômeno de interação fluido-estrutura, né, o fenômeno de vibração induzida por vórtices, né? E aí eu concluí meu doutorado, comecei uma época a fazer um pós-doutorado com o tema de bioengenharia, né? Foi um tema que eu trabalhei pouco tempo por uma questão realmente só de que não encaixaram os horários, digamos assim, trabalhei pouco, mas é um tema que eu sempre gostei muito e me sentia muito orgulhoso de me envolver, pelo menos rapidamente, que era o estudo do escoamento interno dentro de um coração artificial infantil. Eu trabalhei nisso um tempo, até que então depois eu prestei um concurso para o departamento que eu trabalho hoje, que é da Engenharia Aeroespacial na Universidade Federal do ABC, né? E aí lá eu já retomei então um pouco da minha linha central de pesquisa, que é interação fluido-estrutura, né? Por uma série de fenômenos. Enquanto no doutorado era um pouco mais voltada essa interação fluido-estrutura para fenômenos mais relacionados um pouco com a engenharia naval, agora eu estou um pouco mais relacionado com a engenharia aeroespacial, né? Mas ainda assim é a interação fluido-estrutura, realmente como lidar com fluidos contornando estrutura que são flexíveis, se movem e mudam a condição de contorno do fluido. Então isso é um problema bem complicado que tem que envolver todas as frentes. Então a gente não consegue resolver isso só com modelagem computacional, nem só com uma modelagem experimental, nem só com uma modelagem analítica. Realmente a gente tem que trabalhar com todas elas para conseguir tentar tirar um resultado e uma interpretação do que está acontecendo. Estou, na verdade, me adaptando ainda. Eu estou na universidade há menos de 2 anos, na Federal, né? E foi o que eu comentei. Eu antes trabalhava com o sistema mais voltado para a área naval. E cada vez mais eu tenho me envolvido com a área aeroespacial. Então, alguns fenômenos mudam bastante porque a gente acaba brincando, bem, falando já em interação fluido-estrutura, o que muda bastante no caso são tanto o número de Reynolds quanto a razão de massa. Então, fenômenos que eram menos relevantes na engenharia naval passam a ser muito mais relevantes agora na engenharia aeroespacial e também fenômenos que eram mais relevantes em uma diminuem na outra. Então eu tenho me adaptado bastante e a curto prazo o que eu tenho me dedicado é a construir uma infraestrutura na universidade para dar sequência nesse tipo de estudo, né? E já voltado então, por exemplo, agora o que eu tenho mais construído é uma infraestrutura, um laboratório para fazer estudos de aeroelasticidade, né, na universidade, né? O meu tema de pesquisa continua sendo essa questão de interação fluido-estrutura, só que em vez de trabalhar tanto com vibração induzida por vórtices, que era o tema que eu mais trabalhava, e principalmente que é um fenômeno que acontece mais em corpos rombudos, que são corpos, né, que estão submetidos a um escoamento separado, né? Agora isso na engenharia espacial você não tem tanto, porque você tem corpos que já são desenhados para ser mais afilados, para ter uma condição de um escoamento um pouco mais ideal, até porque se o escoamento fosse rombudo numa aeronave, você teria um stall e a aeronave não conseguiria voar. Então realmente as geometrias e as questões de massa e dinâmica mudam bastante, então eu estou adaptando essa pesquisa para lá. Do ponto de vista dessa questão de aeroelasticidade, de fato, é um tema que a gente tem que sempre revisitar e é um tema que já foi e tem sido desenvolvido para trazer mais segurança a aeronaves, né?
Ainda do ponto de vista de interação fluido-estrutura e um tema que eu quero ainda chegar a desenvolver, existem questões que, principalmente quando a gente fala mais da questão aeroespacial, né, é muita questão de como levar coisas realmente para o espaço, né, como desenvolver foguetes e que tipos de veículos aeroespaciais vão ser desenvolvidos e como que eles vão ser, né? Então, quando a gente para pensar no espaço em si, uma vez que o veículo está no espaço, não tem o fluido ali para interagir. A questão, então, no meu trabalho acaba sendo como que ele entra e sai da atmosfera, né? Então, essas questões são relevantes e têm que ser estudadas, né? Até do ponto de vista da infraestrutura e da segurança do próprio veículo espacial, né? Então, isso é algo que tem que ser desenvolvido. Como resolver essas questões? Eu vejo que a ciência é a busca humana de seguir em frente. Eu vejo que fazer ciência é perguntar. E isso é inato, é inerente do ser humano, isso é nato, isso é natural, né? Um bebê, quando ele começa a se desenvolver, ele pergunta tudo o tempo todo. Então o ser humano tem ciência dentro dele, que é perguntar, é descobrir porquê, como, quando. É natural. Eu acho que gosto do trabalho de muitos, mas se eu tivesse que colocar um agora, talvez Richard Feynman, talvez, porque eu acho que a questão da criação das ideias e também da exploração, porque não só um excelente cientista, ele era um excelente comunicador. Que acredite em si mesmo, no sentido de que dá para fazer. E tudo que está sendo feito, e tudo que é feito por pessoas. E todos temos a mesma capacidade, todos conseguimos influenciar e desenvolver.